Efésios capítulo 6, versículo 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vamos orar. Senhor, pedimos que Tua palavra fale ao nosso coração aqui nesta noite. Porém, pedimos também que o efeito desta palavra possa ser persuasivo em nossas vidas. Senhor, nós rejeitamos que haja uma grande porcentagem de pessoas que não absorvem a Tua palavra. Nós declaramos em oração, em petição, nós rogamos ao Senhor que o número de pessoas que absorvam a palavra do Senhor seja maior. Pedimos, Senhor, que isto possa trazer às nossas vidas uma mudança radical, completa, da nossa postura com relação a este assunto que estamos tratando, que é a peleja espiritual da igreja. E que os nossos olhos espirituais sejam abertos para contemplarmos, para observarmos atentamente as ciladas do nosso inimigo. E ali, Senhor, podermos, vigiando, podermos sair delas e também tirar outras pessoas. Pedimos isto em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós começamos um novo sermão no capítulo 6, verso 10. E este sermão tem por título a peleja espiritual da igreja. E a primeira coisa que nós vimos é que a igreja deve se portar com extrema força, mas não sua força, a força do Senhor, o poder do Senhor. A igreja deve ela deve ter uma postura interna. Foi isso que nós vimos a princípio. Nós vimos que a igreja ela deve ter dentro de si uma postura, digamos que violenta contra Satanás. Não contra as pessoas, mas contra Satanás. A nossa postura deve ser violenta. O versículo, na verdade, ele diz, no 10, que nós devemos ser empoderados no Senhor e no domínio de sua força bruta. Foi isso que nós vimos. Então não é que os cristãos devam entrar na batalha espiritual com punhos moles, mas com pulso firme. Nós vimos que devemos associar esta guerra tendo dentro de nós uma postura que jamais pode ser alterada. E essa postura é que devemos ser fortes, poderosos. E vimos que isto somente crentes pode ter. O mundano não pode ter este poder, porque este poder vem pelo Espírito. É óbvio, quando eu digo que crente pode ter este poder, não estou dizendo que todo crente vai usar. Aliás, é a minoria que vai usar. Vocês estão achando que Satanás está em guerra contra um grande número de pessoas? Não. Primeiro porque dentre os salvos e perdidos, a maioria é perdida. A maioria não é salva. Então o diabo já tem menos inimigos, numericamente falando. E dentre os que estão na igreja, dos que estão no reino de Deus, nem todos são salvos. Então diminuiu mais ainda o exército numericamente contra Satanás. E dentre os salvos, nem todos estão usando a autoridade que Jesus lhes deu para lutar contra Satanás. Então diminuiu mais ainda o número dos verdadeiros batalhadores, dos verdadeiros combatentes. Você vai ter aí, eu vou ser generoso, você vai ter aí 5 a 8% dos salvos que realmente lutam contra Satanás. Eu quero perguntar para você nessa noite, em qual porcentagem dos salvos que você está? Você é generoso, 10%. Você está nos 10% dos salvos que realmente entendem e combatem contra o diabo?
ou você está nos 90% dos salvos. Você é generoso, você é salvo. Mas está nos 90% que não lutam, que não pelejam contra ele. Isto que nós vimos na semana passada. Hoje nós vamos ver o versículo 11. Semana passada nós vimos como que o soldado deve se comportar. É uma atitude interna. Ele deve ser revestido de poder e ele deve ir contra Satanás de pulso firme, de sola, como diz aí, né, na gíria popular, no futebol. Ele deve entrar de sola no diabo. Ele não deve ir mole, ele deve ir varonilmente contra Satanás. Essa é a postura interna do combatente. Hoje nós vamos ver como ele deve se trajar. Ele não deve apenas ter uma postura interna, ele também deve ter um revestimento externo. O combatente espiritual, ele deve caminhar não apenas resoluto em seu espírito contra Satanás, mas ele também deve se revestir para proteger-se nesta batalha contra Satanás. Não adianta nada você ser resoluto no exército e não vestir as armaduras adequadas. Você não passará de um homem-bomba. Você não passará de um kamikaze. Porque aqueles que entram na peleja, por mais corajosos que sejam, mas que entram desarmados, eles estão pedindo para morrer. Então não basta sua coragem, no verso 10. Não basta sua força bruta, verso 10. Não basta ser poderoso, corajoso, entrar nesta guerra, verso 10. Tem que usar as armas adequadas, verso 11. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: vistam a armadura completa de Deus para vocês poderem ficar firmes contra os esquemas do diabo. É sobre isso que nós vamos falar agora. No século XVII, o pastor puritano William Gurnall, ele já dizia aos membros de sua congregação, sobre esse texto, ele dizia assim: olha, meus irmãos, eu sou o menor dos servos. E só nesses 11 versículos aqui, do 10 ao 20, ele escreveu 1.200 páginas de comentário. O segundo depois dele, Lloyd Jones, escreveu 680 páginas. O mais humilde dos servos, comentando Efésios capítulo 6, do 10 ao 20, William Gurnall escreveu 1.000 e tantas páginas, 1.200 páginas de comentário sobre estes 11 versículos. E uma coisa ele dizia para a sua igreja no século 17. Ele dizia assim: meus filhinhos, ele era todo manso, né? Não era que nem eu. Ele dizia assim: meus filhos, roupas reluzentes, roupas de glória, é para a igreja triunfante. A igreja militante veste armadura. Você quer glória, meu irmão? Você quer as roupas de Herodes? Você não tinha que ser crente. Porque quem dá glória para o homem é este mundo aí. Quem dá glória para o homem é Satanás. Satanás ofereceu glória para Jesus, dizendo: tudo isso te darei, todas as glórias, todos os reinos deste mundo eu te darei. Satanás é que dá glória para o homem, mas o servo de Deus dá glória para Deus. Ele está nessa batalha contra Satanás, não para vestir as roupas de Herodes, que vestiu suas vestes reais em Atos 12, 21 ao 23, e começou a dar discurso para o povo, e o povo dizia: é voz de Deus e não de homem. Os estudiosos dizem que a roupa de Herodes tinha grandes lantejoulas, que quando batia os raios solares, elas resplandeciam, dando-lhe um aspecto majestoso, e as pessoas então gabavam aquele rei, dizendo: é voz de Deus e não de homem, e a Bíblia diz que ele caiu ali mesmo, e os bichos começaram a devorar aquele camarada, de sorte que
segundo Flávio Josefo, 3 dias depois ele já estava morto. Ele caiu ali na hora. E foi atendido, foi socorrido. Mas os bichos não paravam de comê-lo por dentro. 3 dias depois ele morreu. São essas roupas que nós queremos usar? Como crente, como soldado de Cristo, lembre-se que você tem que se portar, tem que se trajar de armadura. Quem é que anda buscando as glórias deste mundo? Se você anda buscando glória do mundo, então você está em parceria com o diabo. E há muitas pessoas buscando isso nos púlpitos das igrejas. E ainda se orgulham disso. E quando as pessoas se orgulham de suas vestes resplandecentes, Satanás está ali, lhes preparando a sua destruição. O verbo que Paulo utiliza aqui no verso 11, revestivos, é o mesmo que ele usa no capítulo 4, verso 24, quando ele nos diz para nos revestir do novo homem. Diz assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O crente não deve apenas se revestir da santidade da sua nova criatura, mas sobretudo deve vestir-se como um guerreiro. As suas vestes de santidade, elas são para o seu caráter. Agora, as suas roupas de combatente, elas são para as suas obras. As vestes do novo homem é para aquilo que você é, e as vestes da batalha espiritual é para aquilo que você vai fazer. Para aquilo que você foi chamado e constituído para fazer. Mas Paulo diz também que a armadura deve ser completa. Esta palavra, os irmãos já devem ter ouvido, a palavra panóplia. A palavra panóplia é uma palavra grega, que vem de 2 palavras gregas. Pan, que significa tudo, e hoplon, que significa armadura. Paulo podia dizer aqui neste versículo que nós poderíamos tomar a hoplon de Deus. Mas ele não diz que nós devemos tomar a hoplon de Deus, a armadura de Deus. Ele diz que devemos tomar hoplon, panóplia, toda a armadura. Este aspecto é interessante porque nós não podemos, como soldados, escolher qual armadura nós vamos usar e qual nós vamos rejeitar. Uma delas que faltar será suficiente para sermos atingidos em cheio pelo nosso inimigo. Por isso ele diz toda a armadura. Traduzir aqui como armadura completa. Uma coisa que muitos crentes se esquecem é o que nós já vamos ver agora, que esta armadura é de Deus, não é dele. E por ela ser de Deus, você não tem o que escolher. A ordem bíblica é para que você assuma todas as armaduras que estão com Deus, que são de Deus, que pertencem a Ele, para que você possa se revestir com todas elas, sem faltar nenhuma, para que você entre em combate contra Satanás. Tem crentes que se revestem, eles têm uma certeza da salvação tão grande, tamanha, mas eles não pregam o evangelho. Então o que acontece com esse crente? Preste atenção aqui. Ele está com o capacete da salvação, ele tem certeza disso, mas ele está descalço. Os seus pés não são formosos. Lembro-me até hoje de um sonho que a Jaque teve, que ela estava com os pés feridos e sujos. E quando César me contou este sonho, então eu me regozijei, eu me alegrei e chorei na presença do Senhor. Porque os pés feridos e sujos significam que eles estão sujos e feridos de tanto caminhar e levar as boas novas do Senhor. Isaías 52, verso 7 diz que estes pés são formosos. Enquanto as irmãs e até alguns irmãos se preocupam com a manicurezinha das suas unhas bonitinhas dos seus pés, até alguns irmãos que fazem lá as unhazinhas para jogar futebol,
E quando chuta a bola, sai pulando de um pé só. Ai, minha unha que eu fiz hoje. Não sei quem é, mas eu já vi isso na quadra. Enquanto nos preocupamos com a beleza dos nossos pés, a Bíblia diz que são formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Amém? Ainda que feridos, ainda que sujos, ainda que empoeirados, mas são belos, são formosos os pés daqueles que se vestiram com as sandálias da preparação do Evangelho. Então tem muito crente assim, ele tem certeza da salvação, mas ele não prega o Evangelho. Estou dizendo, você é salvo, filho. Tudo bem, você é salvo. Mas você está entre os 90% que não oferecem nenhuma sequer resistência para Satanás. Então nós não podemos escolher que armadura nós vamos vestir ou qual nós vamos rejeitar, porque a ordem do apóstolo é para que tomemos toda a armadura. Irmãos, digo para você, não vá para esta guerra faltando a couraça da justiça. Ou descalço que seja. Não vá de mãos vazias sem o escudo da fé ou sem a espada do Espírito. Ao se lembrar do cinto da verdade, não se esqueça do capacete da salvação. Enfim, aquilo que lhe faltar poderá ser letal. Agora entremos neste ponto que o apóstolo Paulo diz. Essa armadura pertence a Deus. Ele diz, revestivos de toda a armadura de quem? De Deus. Como nós já vimos no verso anterior, no verso 10, todo o poder, todo o domínio, toda a força bruta são do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor, na força do poder dele, tudo está assim, tudo é dele. Agora no verso 11, nós vemos que nosso revestimento também provém de Deus. Não somente a nossa disposição interior vem de Deus, como também o revestimento exterior vem de Deus. As armas humanas, meus irmãos, são piada para Satanás. Há pessoas que pensam que podem vencer a Satanás com sua inteligência humana. Já disse para os irmãos que o diabo zomba da inteligência humana. Ele desdenha de qualquer sabedoria ou improvisação do homem. Satanás, ele ri diante da valentia do mortal. E o mortal diante de Satanás estremece como uma vaca diante do rugido de um leão. Eu me lembro de uma anedota que me contaram ainda quando eu era criança, que um homem queria ser rico, ele não queria só ter a sua chácarazinha, ele queria ter uma fazenda mesmo. E ele, bem do interiorzão, disse assim, olha só, seu diabo, e eu te ofereço minha arma para você fazer eu virar um fazendeiro rico. Aí o diabo apareceu na hora para ele e falou, como é que é? É isso mesmo que eu ouvi? É. Então combinaram lá que ele ia ficar rico e o dia dele entregar a alma para Satanás. Aquele homem virou um grande fazendeiro. Depois do tempo combinado, bate a porta daquele fazendeiro. E aí quando ele abre a porta, ô, seu diabo, é o senhor? Já deu dia já, moço? Já vim buscar sua alma. E aquele homem entrou dentro de casa e pegou um rifle que estava pendurado na parede e entregou para Satanás. Aí o diabo, o que é isso, rapaz? Você está me achando cara de... o que você está me dando essa... Ó, seu diabo, eu te prometi minha arma. Não foi minha arma. Ele falava igual... Não se pode... Isso é uma anedota. Não se pode enganar Satanás. Ele é o pai da mentira. Na verdade, conheci também certos mentirosos que o diabo ficava com medo de perder
título de pai da mentira para essa pessoa. O diabo falava, como que pode o cara mentir desse tanto? O próprio diabo dizia isso. Como pode o sujeito mentir dessa categoria? Eu desconheço. Irmãos, não se iluda. Satanás é o pai da mentira. Ele é que inventou essa artimanha do engano. Foi o próprio diabo. E Jesus Cristo diz que ele é o pai da mentira. Então, quando você for entrar em batalha contra Satanás, lembre-se de que ele ri da inteligência humana. Eu quero sugerir aqui para os irmãos, abrindo um parêntese, algumas mensagens, 6 mensagens minhas que foram pregadas em 2010 sobre as artimanhas do inimigo de Deus. Se você quiser, pode acessar no Teolatria e descendo bem a página, você vai encontrar uma série de sermões ao lado direito da sua tela, chamados As Artimanhas do Inimigo de Deus. Ali naquelas mensagens eu apresento Satanás com seus 4 principais adjetivos. Primeiro, o inimigo de Deus como tentador. Segundo, o inimigo de Deus como acusador, ou melhor, o inimigo de Deus como enganador, que é este caso da mentira. O terceiro como acusador e o quarto como destruidor. Então eu sugiro aos irmãos que baixem aqueles sermões lá, ele está numa qualidade bem inferior aos que são agora, mas é perfeitamente audível. E você pode ouvir estas mensagens para você ver em detalhes como que Satanás utiliza das suas ciladas. A Bíblia diz ciladas aqui, e eu traduzi esta palavra grega, metodeias, como esquemas. Satanás, ele desenvolve os seus esquemas de maneira perita. Não há ninguém neste universo, meus irmãos, que tenha a sagacidade maligna para projetar essas artimanhas que ele faz. Então, quando você for para a batalha espiritual, tenha a armadura de Deus, mas tenha ela completa. Hendrickson nos lembra de que Deus, no Antigo Testamento, ele mesmo usava sua armadura para vindicar o seu povo. Em Isaías, capítulo 59, e o versículo 17, está escrito assim, acerca de Deus: pois vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como um manto. Deus mesmo é que está vestido como um guerreiro em Isaías. Mas agora aqui em Efésios, Deus compartilha as suas armaduras conosco. Deus, ele permite que a sua igreja também utilize estas mesmas armaduras para que possam entrar na peleja com Deus e contra Satanás. Muito bem. Agora o apóstolo Paulo vai nos dizer qual é a razão por que devemos nos vestir com toda esta panóplia de Deus, a saber, para podermos ficar firmes contra os esquemas do diabo. Está escrito no verso 11, revesti-vos, já vimos, de toda a armadura, também já vimos, de Deus, já vimos isto agora. Agora o objetivo, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ó, meus irmãos, nós queremos agora falar que eis o grande objetivo de assumir as armaduras de Deus, é ficar firmes contra os esquemas do diabo. Sem as armaduras de Deus completa, é impossível ficarmos de pé nessa batalha. É impossível permanecer de pé se você não estiver revestido, porque Paulo está dizendo que você tem que se revestir de toda ela para ficar de pé, para ficar firme, para não ceder. Isso significa
que se nós não nos revestirmos completamente, nós vamos cair. Preste atenção em uma ou várias de suas quedas. E eu presto atenção nas minhas quedas. Quando nós caímos, quero fazer uma pergunta. Quando nós caímos em um dos esquemas malignos, não é justamente porque faltou a nós uma das peças da armadura de Deus? Leia depois, que nós ainda vamos pregar sobre eles, do verso 14 até o 17, e você vai ver Paulo detalhando essas armaduras. E quando nós caímos em pecado, quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, não é porque faltou uma delas, pelo menos? Ou você não associou essas coisas ainda? Você ainda não associou que quando nós caímos, que quando nós tropeçamos, é porque faltou a nós uma ou mais destas armaduras aqui? Portanto, meus irmãos, se você ler o que estas peças representam, do verso 14 ao 17, você verá com toda certeza que lhe faltou uma dessas peças ou mais, pelo que você caiu numa artimanha maligna. Quando Paulo diz ficar firmes, ele está falando de ficar de pé. Não devemos fugir, não devemos também cair, devemos defender o território do nosso Senhor, que inaugurou o seu reino aqui nesta terra e nos colocou aqui como soldados armados, representantes da defesa espiritual que nós temos que ter para com o reino de Deus aqui nessa terra. O que nós estamos vendo é crentes fugindo, crentes fujões, crentes medrosos, que ao primeiro sinal de perseguição ou de provação na sua vida espiritual, eles abandonaram a fé. Quando não abandonam a fé, eles vão abandonando algumas coisas na igreja. Como eu disse, tem gente que abandona logo a fé. Ele fala, quer saber de uma coisa, eu não sou mais crente, e pronto. Agora tem outros não, eles ficam na igreja para Deus não encher a paciência dele. Mas ele também não faz nada para Deus, para o diabo também não encher a paciência dele. Ele fica na igreja para ver se tem um certo apoio de Deus, mas ele não faz nada para Deus para ver se tem algum apoio do diabo. Ele quer paz com Deus e quer paz com Satanás. Crentes fujões, crentes covardes, crentes desertores. Paulo está dizendo, ficai firmes. Esta palavra é repetida 4 vezes aqui só nesse contexto. Paulo considera de máxima importância a firmeza espiritual do crente. É essencial, meus queridos, que os crentes não caiam e nem fujam. Aquele que pensa estar em pé, diz Paulo, veja que não cai. Mas também não devemos fugir. Nesta peleja não há espaço para crentes desertores, medrosos, fujões. A batalha espiritual, ela já está travada desde o Éden, meu irmão. A batalha de Deus e seu povo contra Satanás e seus descendentes está travada desde o Éden. Deus que colocou esta inimizade, foi Deus. Ele que diz em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre os descendentes teus e o descendente da mulher. O descendente da mulher te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Foi Deus que colocou essa inimizade, foi Deus que colocou essa guerra, esse desacordo perene. Enquanto não vier o estado de glória, haverá um desacordo perpétuo entre os filhos de Deus e as hostes de Satanás. Então não tente acordo com o diabo. Para o apóstolo Paulo é de máxima importância que os crentes permaneçam de pé.
Eu quero perguntar hoje, meus irmãos, se você se considera que está de pé. Veja bem, eu não estou falando de estar na igreja. Estou me referindo à sua luta contra o diabo. Não estou mais falando da nossa luta contra a carne. Isso nós já falamos. Não estamos mais falando da luta contra o mundo. Isso também nós já falamos. A minha pergunta faz uma referência a Satanás. Como tem sido travada a sua luta contra Satanás? A Bíblia diz que você se reveste das armaduras de Deus para ficar firme contra as artimanhas, contra os esquemas de Satanás. Ao contrário do que você talvez esteja pensando, Satanás não virá com os esquemas dele sobre a tua vida com algo amedrontador. Talvez esta seja a última opção de Satanás, amedrontar alguém. As pessoas têm essa mentalidade medieval, de que a igreja católica na época fazia pintura de Satanás, horrível, vermelho, com chifres, com rabo, com garfão na mão, pegando fogo, soltando fumaça pelas ventas. E as pessoas têm até hoje esta imagem e dizem, eu tenho medo de Satanás. Não. A questão nem é medo, a questão nem é o terror, nem é o pavor que ele causa. A questão é que ele tem estratégias de guerra. A Bíblia está dizendo, esta palavra que está aí, astutas, ciladas, no grego é metodeia. Esta palavra significa manha, significa capacidade de articular. Satanás é o maior articulador que existe. A pergunta é, você está de pé contra isso aí? Você está ouvindo sugestões malignas e tem se posicionado como crente firme, que não afasta o teu pé? Ou você já cedeu a muitas dessas sugestões? Essa é a pergunta do apóstolo Paulo. Para poderdes ficar firmes, crentes precisam entender o que é ser firme. Irmão, ser firme, em primeiro lugar, é você ter convicção de que você é nova criatura, de que você nasceu de novo. Você tem que ter certeza de quem é você. Em segundo lugar, firme na palavra de Deus significa que você absorve, que você consegue ser envolvido pela palavra de Deus. Não tem como você ser firme na palavra se você não conhece a palavra, se você nem entende a palavra. Meu irmão, você é firme? Está firme, meu irmão? Opa, estou firme. O cara nem conhece a palavra. O camarada ouve uma mensagem aqui na igreja, na porta ali para fora ele já esqueceu. Firme como? Como assim firme? Me explica aí então, que eu não entendi, porque a Bíblia diz que não é isso ser firme. Observe que na parábola que Jesus Cristo conta do semeador, quando a palavra é semeada e o sujeito não entende, quem é que vem e tira a palavra que foi semeada no coração dele? É o diabo, meu irmão. Você está vendo que a cilada de Satanás, ela percorre várias áreas da nossa vida? A cilada do diabo, ela é estratégica. Só para você ver, irmãos, presta atenção aqui. Só para você ver que a coisa não é assim tão amedrontadora como a gente pensa. Ai, Satanás vai aparecer de noite no meu quarto. Não. Isso aí pode esquecer, que ele nem vai fazer isso. Né? Isso é perca de tempo, até para ele. Porque ele sabe que você tem o número do celular de um irmão que é poderoso. O irmão vai lá, ora e pronto, ele vai embora, ele é expulso. Ele sai de lá com o rabo queimado. Ele sabe, ele não quer ficar com o rabinho dele queimado. Então ele não vai fazer isso, ficar aparecendo no quarto para você de noite. Agora preste atenção na sutileza maligna. Quando a palavra é pregada, Jesus que falou isso.
Quando a palavra é pregada e o sujeito chega ali da porta e esquece tudo, já foi o diabo. E o cara vai embora rindo. Ele não vai com medo. Ele não vai assim, ai, o diabo veio aqui e tomou a palavra que foi semeada em meu coração, que medo, que medo. Não, ele vai embora assim. E aí, mano, esqueci tudo, nem sei nada que pregou. De boa, né? Semana que vem eu ouço mais. Diabo já fez, e ele nem viu, e nem medo ele teve. E já foi presa de Satanás. Só um exemplo que eu estou dando da artimanha do diabo, um só. O diabo tem muitas outras, meus irmãos. Usado pelo diabo, Raul Seixas cantou aquela música, Eu Nasci há 10 mil anos atrás. E se a gente fizer uns cálculos mais ou menos bíblicos, foi ali justamente onde se deu a queda do diabo. Ele se tornou em diabo há mais ou menos isso mesmo, uns 10 mil anos atrás. Então eu digo para você que Satanás, ele conhece todo ser humano que passou por a face dessa terra. Ele sabe qual que é o desejo íntimo de cada ser humano que passou por essa terra. Não é só o seu não, meu filho. Não é só o seu. Os demônios, agentes de Satanás, suas potestades, principados, as suas hostes espirituais da maldade, que falam aqui no próximo versículo, eles conhecem a humanidade desde quando a humanidade veio a ser criada, meu amigo. Presta atenção no assunto, rapaz. E você acha ainda que Satanás vai querer aparecer no seu quarto de noite? Ele está muito mais preocupado em te fazer ficar envolvido com o que você já está mesmo, envolvido mesmo. E quanto mais ele te envolver no que você já está envolvido, é melhor para ele, porque ele te afasta de Deus. Você está achando que Satanás quer tomar seu emprego? Oh, irmão, ora por mim, porque o diabo desempregou eu. Eu acho que foi Deus, porque pelo diabo eu acho que você continuaria trabalhando, e até demais, para não vir na igreja, para ficar cansado, para começar a dar desculpas para as coisas que você não faz para Deus. Você acha, meus irmãos, que realmente o diabo é daquele outro jeito? Aliás, este outro jeito que a gente imagina que ele é exatamente o que ele quer que a gente pense dele. Porque então nós não nos revestimos completamente das armaduras. Uma vai faltar. A gente protege do medo, mas perde a inteligência. Um simples exemplo que eu dei aqui, eu não, Jesus deu esse exemplo há 2000 anos. Há 2000 anos Jesus está falando, gente, não deixe o diabo roubar a palavra que foi pregada. E o povo está nem aí? Então você acha o quê? Que o diabo está preocupado em aparecer com chifre, com os dentão de vampiro? Você? Não, meu querido. Ele está preocupado em tirar a palavra que você ouviu, mas que você não deu atenção. Isso é só uma das artimanhas dele. Uma! E ele tem repetido muitas vezes. O que você acha, o que você diria, pessoas que torcem aí para times de futebol, o que vocês diriam se um técnico do seu time ficasse insistindo na mesma tática de jogo, nos mesmos jogadores e sempre perdendo? Não pergunte isso para mim. Esse ano está terrível, Cruzeiro. O que você diria para um presidente de um clube desse? Meu amigo, manda esse cara embora, porque toda vez ele faz a mesma coisa e obtém os mesmos resultados, o time está perdendo, está afundando, vai para a segunda divisão, vai para a terceira, e você quer manter esse técnico? Agora fala para um que está ganhando. Ele vai parar lá na seleção. Ele vai parar na seleção porque tudo que ele faz dá certo. Ele repete a mesma coisa. Olha o Tite no Corinthians, por exemplo. Tudo que o cara fazia era a mesma coisa todo o jogo. E ninguém conseguia ganhar do cara. O cara vai e para na seleção. O que eu estou querendo dizer com isso?
Satanás usa a mesma coisa a vida inteira e o povo não acorda. Ele continua vencendo as pessoas com a mesma tática que ele usava lá no Éden. E as pessoas estão caindo como Eva também caiu, como Davi caiu, como patriarcas caíram. Satanás não muda a tática, meus irmãos, e as pessoas caem. Por isso aqui está o aviso do apóstolo Paulo. Se alguém pergunta, apóstolo, para que eu tenho que me revestir de toda esta armadura? Por que tem que ser ela completa? E Paulo diz, porque uma que faltar, meu amigo, você cai. Uma que faltar, ele te derruba. Meus irmãos, semana que vem, eu vou trazer um resumo dessas 4 características de Satanás, os 4 adjetivos que a Bíblia o qualifica, para que vocês possam perceber de que maneira ele arma as suas ciladas. E os crentes muitas vezes estão colocando o pé no laço deste passarinheiro. Vou mostrar isto para os irmãos na semana que vem, onde nós formos estudar, onde nós iremos estudar as astutas ciladas do diabo. Hoje nós falamos só, revestir toda a armadura de Deus para que possais estar firmes. Na semana que vem nós vamos falar sobre as astutas ciladas do diabo. Meu irmão, Satanás, ele sabe dos esquemas melhor do que a gente. Satanás conhece essa igreja melhor do que nós. Satanás sabia que hoje é ceia. E você deve ter percebido alguma coisa que ele deve ter feito durante a semana com você. Ou não? Está todo mundo tranquilo também? Vixe. Senão está pior do que eu estou pensando. Não, tudo tranquilo. A igreja tem ceia no primeiro domingo, nada me acontece. A igreja tem contribuições para fazer, cestas básicas para formar, não, nada me acontece. Eu tenho cultos para ir, eu tenho testemunhos para dar, mas nada me acontece. Não, eu tenho estudos bíblicos para me fortalecer na presença do Senhor, mas está tudo bem. Então acho que está pior do que eu estava pensando. Porque quando, eu estou dizendo, o inimigo conhece a nossa igreja e qualquer igreja melhor do que os próprios pastores. Ele conhece. Ele sabia que hoje é ceia. E a coisa que aconteceu com você essa semana? Você não conseguiu associar nada, não? Abre o olho, meu irmão. Abre o olho, tá? Santo Deus, posso nem falar isso da minha parte. Talvez eu seja um dos que estejam aí na frente de batalha, porque estou pregando isso daqui. Então o alvo de Satanás com relação a mim, talvez possa ser até muito mais agravante do que para com você que está me ouvindo. Pudera eu dizer. Pudera, mas não posso. Só peço aos irmãos, não vamos ficar escondidos atrás das costas dos outros, não. A armadura de Deus não é para o primeiro que está lá na frente, não. É para todo cristão. É para todo cristão. Não fique escolhendo, meu irmão. Nós vamos ver essas armaduras em detalhes nas próximas semanas. O que eu quero dizer é que você não tem que ter apenas uma postura interior de ser forte, corajoso, destemido e entrar de sola. Não. Não adianta nada disso se você não se reveste das armas. Você tem que ter também um aspecto externo. Revista-se das armaduras completas de Deus. E é para ficar firme. Irmãos, segurem nas mãos
uns dos outros. Essa batalha é coletiva. Paulo está falando no plural. Todas as ordens, todos os verbos estão no plural. Segurem nas mãos dos outros. Crente sozinho não vence batalha nenhuma não, tá? Eu só estou vendo aí, bomba explodindo na vida de todo mundo, e todo mundo quieto, calado, silêncio. Vai ficando sozinho para você ver o que vai acontecer, tá? Fique esperto, rapaz. Fique esperto, igreja. Nós precisamos uns dos outros. Quem entrar nessa batalha sozinho, ou quem se afastar do pelotão, está chamando um dardo inflamado do diabo para explodir sua vida completa. Vamos orar ao Senhor.